sobre o sentido da vida. Eu convido você a fechar os seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Deus, por estarmos aqui nessa noite, por nos ajuntar aqui, Senhor. A Deus, Tu sabes o que passa na mente, no coração de cada um aqui, Senhor. A Deus, faz a Tua vontade, o Teu querer. Manifesta, Deus, da Tua graça, da Tua glória. E recebe, Deus, toda a honra e toda a glória, Deus, que lhe é devida, Pai, por causa que Tu és o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos e amamos, Deus. Leva-nos para perto de Ti, Deus, no nome santo de Jesus e para a Tua glória, em nome de Jesus. Eu quero fazer aqui, basicamente, 3 afirmações. Eu vou fazer uma afirmação e vou usar um texto bíblico. Então, a primeira afirmação sobre a questão do sentido da vida é: não encontramos o sentido da vida nos prazeres dessa vida. Eu convido você a abrir a Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 11. Eclesiastes, vá lá em Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes. Aqui nós vamos ver o rei Salomão falando da sua busca por sentido de vida, falando da sua busca por ser feliz. E Salomão aqui, se você parar para analisar, ele tem uma conversa com ele mesmo. Ele pensa com ele mesmo e vai a uma reflexão. Preste atenção no texto. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Salomão diz assim: pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi-me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a minha mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a sabedoria. Não me neguei nada do que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Parece até um depressivo escrevendo, né?
Bem, Salomão, ele foi um dos homens mais ricos e mais sábios que já existiu na face da terra. Se Salomão existisse hoje, vivesse nos nossos dias hoje, com certeza ele seria o homem mais rico do mundo. Salomão, ele nasceu por volta do ano 946 a.C. Ele era filho do rei Davi com Batseba, e ele se tornou rei aos 12 anos de idade. Quando Salomão torna-se rei, Deus aparece para ele e pede para ele o que ele queria. O que tu queres, Salomão? E Salomão então pede apenas sabedoria e conhecimento para governar o povo de Deus com justiça. Então Deus diz a Salomão: por que você não me pediu riquezas? Não me pediu vitória sobre os teus inimigos? Eu vou te dar mais riquezas do que qualquer rei que existiu antes de você e que existirá. E te darei também sabedoria e te darei conhecimento como não houve ainda. No texto que nós lemos, nós vemos Salomão falando dos seus prazeres, dos seus deleites, mas também falando dos seus erros. E você sabe, tanto quanto eu, que é muito melhor nós aprendermos com os erros dos outros do que aprender quebrando a cara com os nossos próprios erros. Então, eu tomo a vida desse homem aqui nessa noite para dizer para você que o sentido da vida não se acha nos prazeres dessa vida. Salomão buscou o sentido da vida nos prazeres dessa vida terrena e passageira, e ele não encontrou. Olha só, Salomão buscou o sentido da vida na alegria, nas coisas boas da vida. Olha só o que ele diz: vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida. E tem muitas coisas que alegram o nosso coração. Como é bom poder nos ajuntar com pessoas que nós amamos. Como é bom ir a um casamento, a um banquete, a uma festa. Como é bom poder viajar, sabe? Contemplar o mar, contemplar a natureza. Como é bom o nascimento de um filho. Como é bom tudo isso. Mas essas coisas, apesar de boas, elas não são um fim em si mesmas e não dão razão à existência, à vida. Salomão continua. Olha só o que ele diz. Ele buscou o sentido da vida na bebida, na farra. Olha só, ele disse: decidi entregar-me ao vinho e à extravagância. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Eu nunca vi alguém dizer que encontrou razão, sentido da vida nas bebedeiras. Nunca vi. Muito pelo contrário, a pessoa perde o rumo, não acha sentido. Aqui nós temos um homem que era riquíssimo, que tinha dinheiro para se esbaldar, para banquetear-se. Muitos nessa vida estão em busca disso. Aqui nós temos um termo que diz, Salomão fala assim: eu me entreguei à extravagância. Salomão, ele fez coisas fora do comum. Ele buscou prazer nas noitadas, nas baladas dessa vida. Mas entenda uma coisa: isso não consegue satisfazer o vazio da vida. Eu passei muito tempo da minha vida buscando nisso, mas é vão, não vale a pena.
A vida não tem sentido buscando nessas coisas. Salomão vai adiante. E ele busca o sentido da vida nas grandes realizações. Olha só, Salomão diz: construí casas, plantei vinhas, bosques, tudo no plural. Esse homem, ele buscou no sucesso, no empreendimento. Salomão, ele buscou realização nas grandes construções. Isso pode dar prazer, mas também não dá sentido à vida. Vamos seguindo. Onde mais Salomão buscou? Nas riquezas. Olha só o que ele diz: ajuntei prata e ouro, tesouro de reis, e tive mais bois e mais ovelhas do que todos os que viveram antes de mim. Era um homem riquíssimo. Imagina você. É pecado ter dinheiro? Não é pecado ter dinheiro, desde que o dinheiro seja o teu servo, o teu escravo, e você seja senhor do dinheiro. O problema não está, nunca esteve, nunca estará no dinheiro. O problema está no coração do homem, no amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, diz a Bíblia. Quantos, olha só, para analisar, por causa do amor ao dinheiro, nós vivemos num país afundado na corrupção. Homens gananciosos, querendo cada vez mais. O meu avô dizia para mim: Paulo, o saco do querer nunca enche. E muitas vezes nós buscamos isso. Nós vivemos de um lado para o outro, correndo atrás de bens materiais. Eu conheço pessoas que são presas ao trabalho, são escravas do trabalho. Os nossos filhos estão crescendo e nós não estamos vendo. Falta diálogo dentro de casa, por causa da busca desenfreada por bens materiais. Entenda uma coisa: esse homem teve tudo o que o dinheiro pode comprar, e ainda assim ele diz: é inútil, é correr atrás do vento. Às vezes, tem outro detalhe, às vezes, aquilo que você acha que é bênção de Deus, muitas vezes, é maldição que vem de outro. Vamos continuar. Salomão buscou até na música. Ele diz: servi-me, provi-me de cantores e cantoras. Olha só, é muito bom poder ouvir uma boa música. É muito bom ouvir um coral, sabe? É muito bom ouvir uma orquestra afinada. É muito bom ouvir um grupo de louvor. Se eu me alegro com as músicas que são cantadas aqui, eu fico pensando em Deus. Porque Deus, Ele olha além do ser humano. Ele olha e vê o coração, e Ele vê adoradores que estão adorando a Ele. Mas a música tem muitas vezes esse poder de trazer bem a nossa alma. Salomão tentou, mas ele não encontrou satisfação também nisso. E claro, é uma das buscas dele. Em que mais que Salomão buscou? Ele buscou o sentido da vida no prazer sexual. Olha só, ele disse: servi-me de um harém, as delícias do homem. Salomão, ele teve 1000 mulheres, 1.700 esposas e 300 concubinas. Mas também ele teve 1000 sogras.
Para você ver que todo lado bom tem o lado ruim. Mas olha, entenda uma coisa, esse homem aqui, ele podia se gabar. Cara, imagina. E tem outro detalhe, hein? Essas 1000 mulheres não estavam ali para ele satisfazer elas. Elas estavam ali para satisfazer ele. Era a hora que ele queria, com quem ele queria. O sexo é uma bênção de Deus na vida de um casal, de um homem e uma mulher. Fora disso, muitas vezes é maldição. Nós vivemos numa sociedade pervertida, erotizada, marcada pelo adultério, marcada pela promiscuidade, marcada pela prostituição, marcada por homossexualismo, marcada e vitimada pela AIDS, por causa do sexo. O homem mais sábio caiu por causa de mulher. Eu digo para você, nós não somos tão sábios como Salomão. Então faça como o Mineirinho diz: fuja desse trem, uai. Fuja. Os prazeres sexuais também não preenche o vazio do nosso coração. Não preencheram o vazio do coração de Salomão. Salomão busca onde mais? Ele busca na fama e no poder. Olha só o que Salomão diz: tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Numa perspectiva humana, se você olhar para Salomão, você vai dizer que ele era o homem mais feliz da terra. Um camarada desse aqui, eu diria que ele era o cara mais feliz da terra. No entanto, ele está se queixando que ele não encontra satisfação, que ele não encontra felicidade nessas coisas. A alegria desse mundo é vã, é passageira. Para analisar, quantas pessoas ricas e famosas se suicidaram nos últimos anos? O que eu fico pensando é que toda a riqueza deles, toda a fama, todo o glamour desse mundo não foram suficientes para deixarem eles com vidas, e eles tiveram que arrancar a própria vida por causa do vazio existencial. Quantos hoje estão se suicidando porque não estão encontrando razão para viver, não estão encontrando o sentido da vida, mas estão buscando no lugar errado, estão buscando nas coisas dessa vida. E eu digo para você, as coisas dessa terra não preencherão o vazio do teu coração e nem o anseio da tua alma. Eu fico admirado. Salomão, ele transcendeu a todos os que viveram antes dele, em fama e em poder, e ele, mesmo cercado de glória, ele diz que tudo foi inútil. Depois de buscar o sentido da vida, em tudo isso que eu disse, Salomão chega à seguinte conclusão: tudo é vaidade, tudo é inútil, tudo é correr atrás do vento, não satisfaz, não há proveito no que se faz debaixo do sol.
Como anda a sua vida? Está correndo atrás do vento? Como é que você tem vivido? Como é que essas coisas têm ocupado um lugar na tua vida? Que lugar que elas ocupam? Nós temos que entender que os prazeres dessa vida não dão sentido à vida. Não vivamos apenas em função deles. Se a mensagem parasse aqui, ia ser uma mensagem frustrante. Sem esperança. Porque até aqui nós vemos um camarada reclamando da vida. E um camarada que tinha tudo nessa vida. Não era um Paulo Serosino da vida. Era o rei Salomão. Um cara que disse: eu não deixei nada faltar daquilo que os meus olhos viram, daquilo que o meu coração desejou. Imagina isso. Mas não termina aqui a mensagem. Essa é a primeira afirmação apenas. A segunda é: encontramos o sentido da vida no autor da vida. E eu quero usar o texto de Atos 17, 28, para falar sobre essa afirmação. Não precisa abrir, é um versículo só. Diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. E eu quero fazer uso de outro texto, que está em Efésios 1, versículo 11 e 12. Creio que até o versículo que o pastor Tamar vai continuar na mensagem dele. Parou aqui. É o 13, né? Mas eu quero ler na Bíblia, na versão que eu creio que ninguém tem aqui, na Bíblia, a mensagem. Olha só o que diz. Em Cristo, descobrimos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos esperança nele, ele já pensava em nós. E tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. O Catecismo de Westminster diz assim: o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Agostinho chegou a dizer: Senhor, tu nos criastes para ti, e a nossa alma não encontrará descanso até repousar em ti. Se quisermos buscar o sentido para as nossas vidas, nós precisamos buscar na verdadeira fonte, que é Deus. Qual é o ponto de partida? Qual é a nossa motivação? Qual é o alicerce da nossa vida, o fundamento? A Bíblia diz que não há outro fundamento a não ser Cristo. Se o fundamento de nossas vidas é Cristo, tudo que nós construirmos nele dará sentido à vida, pois ele é a verdadeira vida. Colossenses 1,15 vai dizer que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. E diz assim: ele é antes de todas as coisas, diz o versículo 16, e nele tudo subsiste. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: que se eu e você estamos aqui nessa noite, é porque Cristo existe. Nós subsistimos nele, por causa dele, para ele. Colossenses 1,16 diz assim, na versão A Mensagem: pois tudo, absolutamente tudo,
nos céus e na terra, visível e invisível, começaram nele, e nele encontram propósito. O que me admirou muito ao preparar essa mensagem foi a frase de um ateu. Eu gosto muito de ler os ateus. Gosto muito, porque os camaradas, muitas vezes, eles pensam mais do que nós cristãos. É duro dizer isso, mas é verdade. Olha só o que Bertrand Russell, um ateu, disse: a menos que se admita a existência de Deus, a questão que se refere ao propósito para a vida não tem sentido. Mas é isso que acontece. Existem pessoas que acham que morreu, acabou, que a vida é tão somente aqui e agora. Que vida pequena, que vida sem sentido. Rapaz, como pode alguém pensar que a vida é tão somente aqui na terra? O pastor Rick Warren, ele disse assim: a questão não somos nós. O propósito de nossas vidas é muito maior do que a nossa realização pessoal. É muito maior do que tudo na terra. Se quisermos encontrar o sentido da vida, devemos começar em Deus, pois tudo começa com Ele. Isso é verdade. Nós começamos para o lado errado, muitas vezes. Nós começamos a fazer perguntas para o nosso próprio eu. O que eu vou fazer? Quais são os meus planos, os meus projetos? O que vai ser do meu futuro? Qual a faculdade que eu vou cursar? Onde eu vou morar? É eu. Cadê Deus? Começamos para o lado errado. E ainda, nós temos um peso da arte, da música, dos filmes, que dizem para nós que é para buscarmos sentido na vida em nós mesmos. Isso é uma falácia. O Renato Russo, numa das músicas dele, ele diz: se você tiver em quem acreditar, acredite em si mesmo. Errado. Um ótimo poeta. Mas eu digo para você, não obedeça a sua frase nem a sua música, porque você vai se frustrar. Quer acreditar em alguém? Acredite em Cristo. Nele e somente nele. Não busque em si mesmo, porque em si mesmo você é um fracassado. Em si mesmo, em nós mesmos, nós não temos conserto. Nós somos um caso perdido. Nós somos aquilo que está no fundo de uma garrafa vazia. Nada. Não busque em si mesmo, você vai se frustrar. Busque em Deus. Ele é o Criador, você não criou a si mesmo. Você não tem propriedade para saber como é a sua estrutura, do que você precisa, mas o Criador, bendito e santo, Ele sabe do que nós precisamos. Ele conhece o mais profundo, o âmago da nossa alma, e Ele sabe que a nossa alma pede por Ele. Enquanto a nossa alma não sossegar nele, nós seremos um eterno fracassados. Eternos fracassados. Deus não é apenas o ponto de partida. Ele é a fonte. Ele é a verdadeira vida. Nós descobrimos o sentido da vida
por meio de um relacionamento com Jesus Cristo, a partir do novo nascimento. Antes de nascer de novo, esquece. Você jamais encontrará o sentido da tua vida se você não nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você não terá a vida de Deus em você. E você trabalhará, se esforçará e fará tudo na força do teu braço. E a vida cristã não é assim. A vida cristã é impossível sem o Espírito Santo de Deus em nós. Agora, Deus deseja te dar vida. Tanto deseja que Ele providenciou um caminho para te dar vida. O caminho é o seu Filho. O Filho de Deus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só Deus dá sentido à vida. Você já encontrou o sentido da tua vida? Onde você tem buscado? No final da vida de Salomão, graças a Deus, né? Porque se ele morre do jeito que ele estava aqui, no que nós lemos, ele ia para o beleléu. Mas Salomão diz algo muito sábio. Aí parte dele um conselho para nós. No final de sua vida, Salomão chega à seguinte conclusão, e ele diz em Eclesiastes 12:1: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, que você vai dizer: não tenho mais satisfação neles. E no versículo 13, Salomão diz assim: eu cheguei à seguinte conclusão, que é para o homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o essencial de todo homem. Primeira afirmação: não encontramos o sentido da vida nos prazeres dessa vida. Segunda, não encontramos o sentido da vida no autor da vida. E terceira e última, o sentido da vida é viver para a glória de Deus. Eu quero usar o texto de Efésios 1, versículo 11 e 12, agora na nova versão internacional. Olha só o que diz aqui: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. O sentido da vida é o louvor da glória de Deus. Para aquele que foi alcançado pelo Senhor, louvar a glória dele não é um peso, não é um sacrifício, não é uma obrigação, é um prazer. É um prazer poder estar aqui nessa noite e poder dedicar a Deus as nossas vidas, dizer da nossa gratidão por tudo que Ele tem feito, render a Ele adoração, porque Ele é digno de receber a adoração daqueles que foram alcançados por Ele. Servir a Deus não é um peso, muito pelo contrário. Mesmo diante das tribulações dessa vida, mesmo diante das dores, das tragédias, nós temos paz, nós temos alegria verdadeira, nós temos amor verdadeiro, nós temos verdadeira comunhão com Cristo e nós temos certeza de vida eterna. Não há nada que pague isso. Nós temos que tributar a Deus toda a glória, porque não vem de nós,
não vem de nós. É isso que mais, sabe, me chama a atenção em Deus. Por mais que vivermos aqui, não é a nossa carne. Toda expressão nossa, todo ato de amor nosso, toda boa obra nossa, parte do Pai das luzes, vem dele. É por isso que é Cristo agindo em nós. Quando a graça de Deus age em nós, e nossas ações e reações imitam as ações de Cristo, então Deus tem prazer em nós, porque tem prazer nele, em Cristo. Jesus é o padrão de Deus. Nós devemos entender que não temos méritos algum. Nós fomos criados para as boas obras. Toda boa obra que fazemos faz parte da filiação, da adoção de filhos, do agir de um Espírito que está em nós, por causa que Deus fez ele habitar em nós. É por isso que Tiago vai dizer assim: meus amados irmãos, não se deixe enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. 1 Coríntios 1, versículo 27, a seguir diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas que não são, as insignificantes, as desprezíveis, e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele, e por iniciativa de Deus é que nós estamos em Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Primeira Coríntios 10, 31, já disse esse versículo aqui muitas vezes. Mas é muito mais do que dizer, é muito mais do que decorar, é muito mais do que memorizar, é encarnar, é viver isso aqui. Ah, se todas as nossas ações fossem marcadas por uma pergunta: estou fazendo isso para a glória de Deus? Muitos dos nossos pecados não seriam cometidos. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tem como mentir para a glória de Deus? Tem como acessar um site pornográfico para a glória de Deus? Tem como dar uma escapadinha e adulterar para a glória de Deus? Isso vale para mim. Essas coisas assim, versículos assim, tinha que nortear a nossa vida. Não é para ficar só ouvindo, é para praticar. Devemos viver para a glória de Deus. Como, Paulo? Como que um mero ser humano, um miserável pecador, vai viver para a glória de Deus? Se submetendo a Ele, obedecendo o seu Filho Jesus Cristo, recebendo as virtudes do Espírito Santo. É só assim, meu irmão. É só assim, é nele.
como eu já disse aqui, a vida cristã não é difícil. Aí você para assim, ô louco, Paulo. A vida cristã não é difícil. Ela é impossível sem o Espírito Santo de Deus em nós. É impossível. Essa vida de Deus em nós vai nos levar a glorificá-lo. Já estou encerrando. Quando praticarmos boas obras, você pode ter certeza que Deus vai ser glorificado. Ah, é, Paulo? Sim, Jesus disse isso em Mateus 5,14. Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. Versículo 16, ele diz assim: portanto, resplandeça, brilhe a vossa luz, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Encontramos felicidade fazendo os outros felizes. É por isso que nós olhamos para Jesus e nós não vemos Jesus preocupado com ele. Nós vemos Jesus estendendo a mão para pecadores. Nós vemos Jesus comendo com os pecadores. Nós vemos Jesus se misturando com o povão. Nós vemos Jesus tocando nos leprosos, amando as pessoas. E ele disse para nós fazermos o mesmo, amarmos as pessoas. Jesus, ele ordenou que pregássemos o Evangelho. Entenda uma coisa: o Evangelho não é para ficar fechado aqui em quatro paredes, não é exclusivista, e graças a Deus ninguém aqui é assim, é para todos. Mas não pense que Deus alcançou você e agora você vai ter vida boa apenas, que é para sentar, deitar numa rede e ficar esperando Jesus voltar. Você precisa cumprir a ordem dele. Eu preciso. Ele deseja que nós sejamos usados por ele. E pregar o Evangelho é glorificar a Deus, porque é ele que faz as coisas acontecerem. Deus, preste atenção, Deus nos escolheu, nos santificou, nos separou. Para quê? Para virmos domingo após domingo, num culto aqui na igreja? Também, faz parte. Mas se você sai daqui, e aqui dentro você levanta a mão, adora a Deus, e você é santo aqui, mas você sai daqui e amanhã você vive uma vida de ímpio, de pecador miserável, você não entendeu o Evangelho, você é um mero religioso, e frequentador de igreja, ou não nasceu de novo ainda, e precisa nascer de novo. 1 Pedro 2,9 responde essa pergunta. Deus nos escolheu, nos santificou, nos separou, para quê? 1 Pedro 2,9 responde, olha só. Vós sois geração eleita, escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo separado por Deus. Para quê? E o versículo completa. Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É as virtudes de Cristo que eu e você devemos anunciar. Deus nos deu a mensagem para partilhar, a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho. Quando Deus nos salvou, Deus fez de nós os seus mensageiros. Em um tribunal, preste atenção, porque Jesus diz, vós sois minhas testemunhas. Num tribunal, uma testemunha não debate o caso. Uma testemunha não acusa ninguém, ela não dá o veredito. Ela simplesmente conta
o que lhe aconteceu. Isso basta. Então, nós vemos aqui que tudo isso aqui é trabalho dos advogados, dos promotores e dos juízes. Jesus disse: vós sois minhas testemunhas. Ele não disse: vocês são meus advogados, meus promotores, meus juízes. E tem uma mensagem que você é portador dela, e você pode muito bem dizer o que aconteceu na tua vida. Um outro exemplo, no mundo dos negócios. Preste atenção. Nós não devemos ser como vendedores chatos, que querem vender um produto a qualquer custo. Cadê uns vendedores que só de você chegar perto de você fala: ih, lá vem aquele camarada. Tem gente que fala isso de crente hoje. Lá vem aquele crente chato. Pessoas que não têm prazer em ficar perto de nós. Rapaz, um dia o irmão deu um testemunho na igreja, dizendo assim, que quando chegava na hora do almoço, tinha 200 funcionários na empresa. Ele catava a marmitinha dele e saía, comia lá debaixo de uma árvore, porque não pode sentar na roda dos escarnecedores. Ah, misericórdia, irmãos. Jesus disse que Ele nos deixaria no mundo, que era para nós influenciarmos esse mundo, que era para sermos sal da terra. O sal conserva, o sal provoca sede nas pessoas, e nós, a minha vida, a tua vida, tem que provocar sede nas pessoas, pelo Deus vivo. Fale, conte aos outros como era a sua vida. Antes de conhecer Jesus, diga como você se arrependeu, como você recebeu perdão. Eu e você, nós temos que ser como clientes satisfeitos, que têm prazer em dizer quem nos atendeu e que fizemos o melhor negócio das nossas vidas. Deus quer usar você. Sim, você. Deus quer usar a mim e a você. Isso leva glória para Ele. Será que estamos vivendo para a glória de Deus? E eu encerro aqui. Algum dia, toda a história será encerrada, mas a eternidade seguirá. Imagine como será naquele dia, quando nos apresentarmos diante de Deus, e junto nós dissermos: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a honra, a glória e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Nós o louvaremos por todos os seus planos e viveremos para sempre no seu propósito. O sentido da vida se resume a isso.